E aí, gente, tudo bem? Olha só, aqui a gente tem pênis, né, em corte transversal, que a gente vai observar a sua estrutura. Eu tenho um corpo cavernoso aqui e um outro corpo cavernoso aqui, ó, são dois corpos cavernosos. E inferiormente, olha só, aqui a gente tem um outro corpo, é um outro cilindro, né, que a gente chama de corpo esponjoso, tá? Isso aqui, ó, a gente chama isso aqui de túnica albugínea, tá vendo? Ele vai circundar esses corpos cavernosos aqui, tá? E ele vai circundar também o corpo esponjoso. Nesse outro corte aqui, consigo observar túnica bugínea, tá? Túnica bugínea. Aqui, ó, septo. Ele se une aqui e vai separar os dois corpos cavernosos. Já a túnica bugínea, né, do corpo esponjoso, olha só, o corpo esponjoso é esse daqui, ó, esse cilindro mais inferior, tá vendo? Olha só. E aí, o que passa dentro dele? A uretra esponjosa, né? Observem que, ó, isso aqui é a túnica bugínea dele e essa é a túnica bugínea, né, dos corpos cavernosos, tá? Isso explica, por exemplo, porque a rigidez dos corpos cavernosos durante a ereção do pênis ela é maior e menor aqui nessa região, tá? Então, olha só, essa túnica bugínea mais maleável aqui, ela permite que o sangue flua melhor. Ele chega aqui, mas ele sai mais facilmente, tá? Aqui a gente vai observar que o sangue chega e ele fica estagnado justamente por essa rigidez maior da túnica albugínea, tá? Então ela resiste mais e contém o sangue por mais tempo aqui nessa região, tá? E aí essa rigidez menor aqui ajuda, por exemplo, na passagem da urina, né? O homem consegue urinar com o pênis ereto e também do esperma, né? Durante a ejaculação. Então ele passa por aqui sem dificuldade porque, né, a rigidez aqui é menor. E aí eu mostro para vocês aqui, ó, quando a gente abre, vocês vão observar que a gente vai ter, né, estruturas aqui, ó. Tá vendo que ele é todo furado? E isso a gente vai chamar de quê? A gente vai chamar isso de cavernas, tá? Então, por exemplo, ó, isso aqui é uma caverna. Isso aqui é uma caverna. A gente chama de quê? Cavernas dos corpos cavernosos. É um pouco redundante, mas é assim que a gente chama, tá? Isso aqui, por exemplo, olha só, eu vou pegar na parede, tentar, ó. Ó, isso aqui, ó, e eu tenho paredes, né? E essas paredes a gente chama de quê? De trabéculas, né? São as trabéculas dos corpos cavernosos, tá? E aí, e essa túnica albugínea aqui? E aqui, essas cavernas servem para quê? Para encher de sangue. Tá vendo que ele é todo furado? Então, normalmente, aqui no centro existe uma artéria. A gente chama de quê? A artéria central do pênis. E ela vai distribuir o sangue aqui nessa região, tá? Então essas cavernas se enchem de sangue e isso provoca ereção. A gente tem cavernas maiores, são mais centrais, e cavernas menores ficam na periferia, tá? Não dá para ver perfeitamente aqui, mas é dessa maneira que acontece. Tá? Ó, esquematicamente fica dessa maneira. Artéria central do pênis, ó, artérias helicinas são essas pequenas aqui. Vai desaguar aqui, ó, como é que chama isso aqui? Cavernas dos corpos cavernosos, ó. Observem que as centrais são maiores, né? As periféricas, olha só, vão diminuindo de tamanho, tá? E ficam contra, olha só, aqui a túnica albugínea, que ela tem 12 milímetros de espessura, né? O pênis flácido, e 1,5 milímetros de espessura quando o pênis é ereto, tá? Sina, por que chama de sinas? Olha aqui. Aqui é um desenho longitudinal do vaso, né? Tá vendo a lombadinha aqui, ó? Tá vendo? Isso aqui, o professor Costa Curta chama de aparelho de bloqueio. Quando ele está relaxado, acontece o quê? Fluxo de sangue, tá? Ele passa normalmente. Quando contraído, já que está longitudinal, ele vai contrair, né? E isso vai aproximar aqui, ó, essas superfícies, né? E aí o vaso fica tortuoso, por isso lembra um aspecto de rabo de porco, por isso, né, artérias helicinas, por causa disso. E se o aparelho ele está contraído, olha só, fluxo ele não passa, ó, não tem como passar porque está fechado aqui, né? É porque está fechado, tá? E aí acontece o quê? Não vai sangue para lá e o pênis ele fica flácido. Quando relaxado, passa ereção de pênis, tá? E aí acontece o quê? Na ereção chegou sangue aqui, enche essa caverna, essa e essa, são as centrais, né? Essas aqui, ó, comprime essas menores, porque o fluxo de sangue que chega aqui é muito alto. E aí a via de saída, por exemplo, aqui uma vênula, não dá conta de tanto sangue que chega, tá? E acaba que fica
Uma observação aqui, se a túnica bugina ela não fosse rígida, né, essas cavernas menores elas não seriam comprimidas e o sangue que chega rápido ele sairia rápido também. Tá? Então essa rigidez é essencial para a ereção do pênis. Ereção. Chega muito sangue, muito rápido, enche cavernas maiores, comprime os menores e o fluxo de saída fica muito reduzido, tá? Então dessa maneira nós temos a ereção. É isso, gente. Um abraço, até mais.